Como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui no Horto. Nós estamos aqui num lugar chamado o Horto da cidade de Ponta Porã. Estou aqui com o Samuel. O Samuel está aqui atrás. Dá um tchau aí, Samuel. Dá tchau. Aqui tô vendo uns papéis aqui. Tinha uns papéis aqui no chão. O Samuel tava pegando e colocando no lixo aqui, papelada. Mas é assim, tô aqui com meu tereré, viu? Tereré aqui não pode faltar. Uma pergunta que o pessoal me faz sobre a questão de missões, né? Por que a gente fala tanto de missões? Por que nós gastamos nosso tempo falando de missões? E quando eu falo de missões transculturais, isso é bastante importante, né? A gente poder compreender, porque existe a missões locais, missão na igreja local, existe missões nacionais também, né? Mas o nosso foco, tanto da missão local, a missão dentro de uma cidade, e como o foco da missão nacional dentro do país, como missões mundiais, né? Que missões mundiais já inclui aí você sair do seu país. Isso aí o nosso foco é o transcultural, sempre o transcultural. Não é o que a gente traz aqui no canal, né? Não é aquela questão de você fazer missões para evangelizar, em termos de evangelismo, né? Que é bastante falado nas igrejas. Eu deixo bem claro, isso aqui é importante a gente entender. Então, deixa eu tomar meu tereré aqui. Amados, existe uma necessidade urgente, extrema. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. E aqui tá ventando bastante. Eu não sei se o vento vai deixar a gente fazer gravação. Então eu vou deixar aqui mais perto da minha boca, né? Então, existe uma necessidade urgente de obreiros capacitados no campo transcultural. Nós estamos aqui, vocês já sabem, nós estamos aqui na fronteira, né? Eu estou aqui no Horto da cidade de Ponta Porã. Eu já mostrei em outros vídeos aí. Quem não olhou um vídeo aí atrás, eu mostrando aqui a fronteira do Paraguai. Nós estamos bem na fronteira do Paraguai. Então, a cidade de Ponta Porã, e nós temos uma rua. Do outro lado da rua é a cidade de Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai, tá? Então, vocês estão vendo aí, vocês viram aí os vídeos anteriores, né? Eu estava lá na fronteira com a Bolívia e agora eu estou aqui na fronteira com o Paraguai. Nós estamos, a partir daqui, desenvolvendo o projeto. Eu estou à frente de uma igreja também. Esse ano de 2022, né? Nós assumimos uma igreja aqui na fronteira. Então, a gente está desenvolvendo o projeto e também realizando trabalho pastoral. Quando nós chegamos aqui, deixa eu contar aqui um pouco da nossa história, né? Nós chegamos nessa fronteira aqui em 95. Na época, no ano de 1995, quando nós viemos do Ceará. Eu sou sul-mato-grossense, mas eu morava no Ceará e nós viemos para cá. Não tinha tanta igreja do lado do Brasil. E do lado do Paraguai, aí que não tinha mesmo, tá? Tem uns bairros aqui, um bairro na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, chamado Maria Vitória. Eu rodava aquele bairro inteiro. Ó, Samuel, aprontando ali. Eu andava no bairro Maria Vitória inteiro e a gente não encontrava uma igreja. Meu desejo era ter uma congregação ali, né? Eu lembro de uma época que eu saía assim andando pelo bairro, né? Procurando a minha sombra, né? Que eu tô na sombra aqui. E o meu desejo era encontrar um lugar para eu começar a fazer culto, né? Tentei fazer isso aí, mas na época o meu pai ele insistiu para eu abrir uma igreja do lado do Brasil. Nós abrimos aqui num bairro chamado Residencial, a gente abriu uma congregação, né? Na época, né? Mas olha, mesmo do lado do Brasil, a gente não tinha tanta igreja. Nesse bairro residencial, não tinha muita igreja. Eram algumas igrejas. Hoje, irmão, tem igreja para todo lado. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte: o número de igrejas do lado do Brasil é muito maior do que o número de igrejas do lado do Paraguai. Obreiros brasileiros, eu falo de obreiros brasileiros que vêm de fora e vêm para cá. Normalmente eles vêm com um foco muito maior de trabalhar do lado do Brasil e não de trabalhar do lado do Paraguai. Fica aqui, tá? Fica aqui. Samuel tá aprontando aqui, eu não tô conseguindo gravar. Tá andando no meio do mato aí, tem cobra, etc. Mas olha, é nítido. Nessa fronteira aqui, eu comentei num vídeo sobre isso, né? Que essa fronteira aqui é muito boa para a gente falar de missões, porque nós temos aqui muito próximo, tá? Isso é até bem mais próximo do que a fronteira da Bolívia, que eu estava lá na Bolívia,
as duas culturas, o campo transcultural e o campo que não é transcultural, que é no caso do Brasil aqui. Então a gente tem muito próximo. Então é muito comum a gente, por exemplo, você vê brasileiros que vêm para cá e a princípio eles estão muito animados, né? Ver o Paraguai, outra cultura, o espanhol, o guarani e etc. Mas com o passar do tempo eles começam a ter aquela barreira cultural, né? A cultura diferente do Paraguai, a comida diferente do Paraguai, a língua diferente do Paraguai, os paraguaios falam guarani, falam espanhol. E o brasileiro ele começa a ter esse choque de cultura, ele começa a receber o choque de cultura e ele começa a ter resistência àquela determinada cultura. Quer dizer, ele não consegue passar aquilo ali, vencer aquilo ali. Uma atitude muito comum que a gente encontra por aqui é o seguinte: o brasileiro ele vai falar assim: eu não quero fazer trabalho do lado do Paraguai porque eu não falo guarani. Tudo bem, eu sei que existem pessoas do lado... É muito comum, sabe? Muito comum, você vê demais isso. Pessoal que mora aqui, Ponta Porã, se não é filho de paraguaio, se é pessoas que vieram de outro lugar. Eu mesmo, eu morei aqui muito tempo, eu sei muito pouco Guarani, pouquíssimo, sabe? Pouca coisa. Guarani é difícil mesmo, você tem que, né? Você vai conseguir aprender um pouco mais, porque o pessoal da fronteira fala o português, eles falam português, falam espanhol. Então dificulta pra gente, mesmo que você queira aprender, dificulta pra você aprender. E se a pessoa tem alguma resistência de cultura, ela chega e bate naquela cultura ali, ela volta pra trás, então ela começa a criar o bloqueio mental, ela começa a falar: ah não, eu não vou trabalhar aqui do lado porque eu não falo Guarani. Ah, eu prefiro evangelizar o pessoal do Brasil porque lá no Paraná eu não falo Guarani. Mas na realidade ela está recebendo a barreira, o choque de cultura, né? Então nisso você vai vendo pessoas que têm, brasileiros, até gente que vem de fora e o pessoal daqui, tendo uma maior disposição de pregar o evangelho no Brasil e alcançar pessoas brasileiras do que alcançar a qualquer lugar dentro do Paraguai, tá? Então isso nós estamos numa cidade só, é praticamente uma cidade só isso aqui. Você vai entender essas e outras coisas, que é o fator do choque cultural, da barreira cultural. E existe um problema, né, que o Brasil, vou trazer esse dado aqui para você que é interessante, o Brasil ele é nível continental. Então, ó, vou citar alguns países aqui: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia. São países a nível continental. Normalmente, a cosmovisão das pessoas, a forma que as pessoas estão vendo o mundo ao seu redor, nesses países, a cosmovisão nesses lugares, as pessoas elas tentam se ilhar, elas tendem a se ilhar, elas tendem a se fechar dentro do Brasil. E ela vai ter muito mais informação. Tá ventando muito, viu? Tá ventando demais aqui. Bate aqui, fica ruim para vocês escutarem. Mas ó, a pessoa ela vai ter muito mais informação. Pessoas que estão nesses países e entram no Brasil, do próprio Brasil. É comum você encontrar pessoas que moram aqui na fronteira, do lado de Ponta Porã, mesmo sendo uma cidade só, e as pessoas quase não sabem o que acontece do outro lado aqui em Pedro Juan Cavalheiro, do que está acontecendo aqui. Tá? É comum. Agora, a cosmovisão do povo de um país pequeno é o contrário. Eles estão muito ligados ao que está acontecendo fora. Eles estão ligados, lógico, ao que acontece dentro do seu país, do seu próprio país, mas eles têm uma conexão fora. O pessoal, por exemplo, do Paraguai tem muita conexão com a Espanha, né, o que está acontecendo na Europa e etc. Já o pessoal daqui de Ponta Porã não. Então assim, isso tudo forma barreira cultural. E essa barreira de cultura faz com que a pessoa... Essa barreira de cultura faz com que a pessoa ela perca o interesse pelo avanço para dentro do Paraguai, de alcançar o povo paraguaio com o evangelho. Tá, então estou dando um exemplo aqui da fronteira para que você possa entender. Como eu falei para vocês, vou estar falando bastante dessa fronteira aqui, né? E mostrando a questão de cultura, né? Existe brasileiros, vou dar um exemplo. É muito comum o paraguaio, ele vem pro lado do Brasil, ele assiste um culto tranquilo em português, sem problema nenhum. E ele não vai reclamar se o culto está em português. Mas tem brasileiro que, se ele vem numa igreja como a nossa igreja é mista, né? Tem hora que a gente fala espanhol, tem hora que a gente fala em português, fica falando assim. Tem brasileiro que, se você ficar falando muito espanhol,
eles já vão assim, mas eu não sei o que, já começam a dar aqueles traços de... Porque essa é a mentalidade do Brasil. O povo brasileiro é muito fechado, é ilhado. Irmão, eu tô falando isso porque não é pra... porque isso, brasileiro, paraguai, boliviano, não é isso. É para que a gente possa entender a necessidade da gente falar muito mais do campo transcultural e de passar essa visão que fazer missões transculturais tem que haver uma preparação psicológica, compreender todas essas barreiras de cultura, todas essas barreiras culturais, né? E é o que nós fazemos aqui no nosso canal, trazendo para vocês um pouco a nossa vivência do campo. Eu tirei agora essa manhã para a gente filmar nesse bosque aqui. Aqui tem um lugar aqui, ó, tem essas... que eu entro aqui no meio desse bosque aqui, tem um monte de estradinho, o pessoal fica andando. Samuel tá aqui atrás aqui. Tá aí, Samuel? Vou estar fazendo outras gravações aqui para vocês, tá bom? E a nossa ideia, vamos ver se o vento deixa, né? Porque a nossa ideia aqui é estar transmitindo missões, falando um pouco mais de missões, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos crescendo, aprendendo mais, amando o trabalho de missões. E eu peço que você possa apenas não aprender sobre missões transculturais, mas você orar. Eu já tenho falado muito sobre a Bolívia, a necessidade de uma preparação, né? A Bolívia ela tem diferenças culturais nível 2 e nível 3, né? Eu já tenho falado aí, você pode pesquisar diferenciação cultural, diferença cultural, distanciamento cultural, desculpa aqui. Distanciamento cultural, coloca aí Peniel Dourado, tem uns vídeos eu falando sobre distanciamento cultural. A Bolívia tem nível 2 e nível 3, o Paraguai, a maioria do Paraguai é nível 2. Você pode pesquisar sobre distanciamento cultural. Mas assim, para você até entrar no nível 2 de cultura, você tem que ter uma preparação, senão você vai ferir as pessoas, você vai magoar as pessoas e você vai criar problema no campo transcultural para outros missionários que querem fazer o trabalho ali. Quer dizer, você mancha a imagem daqueles que querem chegar e fazer um bom trabalho, né? E para isso tem que ter uma preparação psicológica, compreender o campo, entender o campo, valorizar o campo, né? E tem que compreender que se você não tiver todos esses aspectos juntos de compreensão, você não vai fazer muita coisa, entendeu? Tem gente que fala, não, mas eu vou pelo Espírito, são os que mais dão problema. Não, vamos chegar aí, vamos orar e Deus vai acontecer. Olha, eu vou dizer uma coisa, esses aí são os que mais dão problema pra gente, porque sinceramente os camaradas vêm sem preparação nenhuma e patrola. Tá? Mas eu peço que você ore e é por isso que nós estamos aqui no nosso canal, utilizando esse meio aqui para falar de missões, amém? Um abraço, Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo. Se você não fez a inscrição ainda para receber nossos e-mails de missões, tá aqui, ó, primeiro link aqui na descrição, vai aí, clica, cadastra o teu e-mail. Um abração, até mais.